O tema da nossa aula de hoje é margem de segurança, um dos principais conceitos ensinados pelo grande Benjamin Graham. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esses ensinamentos do Benjamin Graham, vamos falar um pouquinho sobre alguns livros que ele escreveu, os principais conselhos que ele deixa para os investidores, e aí nós vamos tratar da margem de segurança, que é o tema principal dos seus livros. Como calcular a margem de segurança, para que serve este cálculo, e vamos ver alguns exemplos para o mercado financeiro brasileiro. Primeiramente, nós vamos falar quem é Benjamin Graham, ou quem foi Benjamin Graham, né? Ele faleceu em 1976, mas ele nasceu em Londres em 1894. Ele nasceu em Londres, mas foi criado e trabalhou, desenvolveu sua carreira nos Estados Unidos. E ele foi um dos maiores investidores de todos os tempos. Ele foi um dos primeiros investidores que conseguiu organizar as suas técnicas de investimento em livros e deixar esse legado, né, para a posteridade. E ele foi professor universitário também, e ele conseguia ensinar suas técnicas para muitas turmas, várias gerações aprenderam com o Benjamin Graham. Inclusive, o Warren Buffett, que é outro grande investidor, este ainda vivo, foi um dos alunos do Benjamin Graham. E o Warren Buffett dizia que se as pessoas não estudassem nada de mercado financeiro e escutassem apenas o que o Benjamin Graham ensinava, isso já seria suficiente para tornar essas pessoas grandes investidores também. Inclusive, o livro do Benjamin Graham, que nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, O Investidor Inteligente, é considerado pelo Warren Buffett o melhor livro de investimento de todos os tempos. E aí o Warren Buffett dizia que apenas ler o livro do Benjamin Graham já seria suficiente. De tanto que o Warren Buffett aprendeu com o Benjamin Graham, e o Benjamin Graham, né, foi professor e ele tinha uma facilidade para explicar seus métodos para suas turmas, para os grupos que acompanhavam seus ensinamentos. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do Benjamin Graham em termos de ganhos durante a sua trajetória, a sua empresa, a Graham-Newman, ela obteve retornos durante um longo período, em média de 17,6% ao ano. Ele fazia gestão de ativos e essa carteira tinha esse retorno de 17,6% ao ano, enquanto que o índice americano, o SP, tinha retornos de 10,1% ao ano, e o Dow Jones tinha retornos de 10% ao ano. Em um período de 10 anos, ele fazendo a gestão dessa empresa, as ações da Graham-Newman saltaram de $99 para $245. Quando essa empresa fechou e eles foram recomprar as ações, eles pagaram por cada ação $840. Então, em 30 anos, os investidores tiveram um ganho de 750%. Olha o tamanho do retorno gerado pelo Benjamin Graham. E o Benjamin Graham, ele revolucionou as ideias de como se portar no mercado financeiro. Ele dava dicas de comportamento mesmo. E os livros do Benjamin Graham são divididos em partes mais técnicas, que vão falar dos indicadores, e ele faz uma abordagem filosófica também, desenvolvendo essa mente investidora. Isso é uma característica dos grandes nomes do mercado financeiro ao longo do tempo. Nós vimos, quando nós estudamos o livro do Joel Greenblatt, Como Vencer o Mercado de Ações, né? Ele também divide o seu livro, uma parte mais filosófica, ensinando uma mentalidade investidora, e uma parte mais técnica. Da mesma forma, a gente vai encontrar isso no Warren Buffett também, e não é diferente aqui com Benjamin Graham. Mas essas ideias de comportamento no mercado financeiro, o
Benjamin Graham, ele dividia essa estratégia em 3 partes. Ele vai dizer o seguinte: a gente não tem como prever o futuro, óbvio. Então é muito difícil acertar o valor das ações no futuro. A gente consegue estudar os bancos de dados no passado. E aí a gente consegue observar que as ações são muito voláteis. Isso não é uma grande novidade o que eu estou falando. A gente sabe que é uma renda variável. E aí o Benjamin Graham vai dizer que a gente deve aproveitar essas oscilações de mercado para encontrar oportunidades para realizar bons negócios. Então essa é a primeira base da estratégia do Benjamin Graham, aproveitar as oscilações de mercado. Segunda estratégia, que nós vamos falar bastante dessa segunda estratégia daqui a pouco, que é investir com uma margem de segurança. Aí, procurar empresas que são baratas e que estão descontadas na Bolsa de Valores, que é a mesma estratégia do Joel Greenblatt. Nós já estudamos sobre o livro dele em aulas anteriores. Então, a segunda parte da estratégia do Benjamin Graham era usar uma margem de segurança, comprar empresas que estão baratas, que vão ter um potencial de se valorizar, e mesmo assim o investidor vai estar ganhando nessa valorização das ações. Na verdade, o Joel Greenblatt também foi discípulo do Benjamin Graham, né? O Joel Greenblatt vem depois do Benjamin Graham. E a terceira base de estratégia do Benjamin Graham é o investidor ter autoconhecimento. Ele saber qual é o seu perfil de investidor. E aí ele vai diferenciar 2 tipos de investidores. Um investidor ativo e um investidor passivo. O investidor ativo, ele vai investir tempo e energia para conhecer o mercado e atingir bons retornos. O investidor passivo, ele não vai ter tempo para realizar esse estudo e talvez também não tenha tanta vocação para conhecer o mercado. É natural que seja assim. Tem pessoas que gostam mais do tema, que têm até tempo para se debruçar sobre os relatórios, sobre os indicadores e ir a fundo no estudo para escolher os investimentos. Outros não vão ter esse tempo e nem conhecimento para realizar esse estudo. E aí o Benjamin Graham sugere que para os investidores passivos seria interessante eles terceirizarem a gestão de suas carteiras para casas especializadas que prestam esse serviço. Conhecer o perfil do investidor é muito importante, porque ele vai dizer que o investidor passivo, não adianta ele querer ficar escolhendo as empresas, porque ele não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão e vai acabar tomando decisões ruins. Ele vai perder dinheiro por não conhecer o próprio mercado e as técnicas para analisar as empresas. E aí ele vai falar então sobre esse comportamento no mercado financeiro. Na sequência da nossa aula aqui, nós vamos ver que algumas dessas técnicas para escolher as empresas são até relativamente simples. Daria para boa parte dos investidores fazerem isso. O Graham, ele criou novos métodos de análise, que é o do análise mediante o valor, que é o Value Investing, procurar empresas de valor, e aí vai ter que estudar fundamentos das empresas. E o outro método é a análise de risco. Nós já vimos, né, que para ter maior retorno, tem que encarar um risco maior. E aqui o Graham vai dizer o seguinte, que suas estratégias levariam o investidor a correr menos riscos, ou pelo menos não incorrer em riscos desnecessários. Ele reconhece que para ter um retorno maior, sim, vai ter que encarar um risco maior. Mas, dentro desta gestão de risco, a gente não precisa incorrer em riscos desnecessários que vão nos fazer perder dinheiro. E aí a gente conseguiria diminuir esses riscos estudando as empresas, estudando os mercados. E aí ele vai escrever, então, 2 grandes livros que vão, né, ficar famosos ao longo do tempo, que é o Security Analysis, que ele escreveu em 1934,
nesse livro, ele vai ensinar a estudar as empresas e buscar empresas de valor. Em 1949, ele escreveu O Investidor Inteligente, que é considerado a Bíblia dos investidores. Talvez um dos maiores livros de todos os tempos. É um livro de 1949, ele foi escrito com a linguagem da época, com a realidade das empresas da época, e até pouco antes de falecer, o Graham atualizou esse livro, lançou novas edições. Se não me falha a memória, a última edição desse livro foi em 73 ou 74. Mesmo assim, nessa data, ainda é uma data antiga, né, para o nosso tempo de hoje. A realidade das empresas mudou muito, mas a base do ensinamento do Graham ainda permanece. É buscar empresas de valor que estejam sendo comercializadas a preços baixos no mercado. E aí, nesse livro Investidor Inteligente, ele vai dizer que todo investidor inteligente deveria ter educação financeira, conhecimento de mercado e visão de longo prazo. Ele vai focar muito nessa questão do longo prazo. E, claro, no curto prazo, a gente pode perceber oscilações negativas na carteira de investimento e imaginar que a gente está tendo um prejuízo permanente, que nunca vai recuperar aquele prejuízo, mas no curto prazo. Enquanto que no longo prazo, se a empresa tiver solidez e fundamentos, ela vai gerar retorno para o acionista. Nós vamos falar sobre esse conceito da margem de segurança na sequência, eu vou mostrar as fórmulas para vocês, mas a ideia básica dessa margem de segurança é comprar empresas a preços baixos, que vão se valorizar no futuro, vão ter essa tendência de alta no futuro. O Graham, ele vai escolher as empresas para fazer os seus investimentos, ou escolhia, né, essas empresas, de acordo com alguns critérios. Eu vou falar um pouquinho sobre esses critérios. Ele vai escolher, ou ele vai orientar que os investidores escolhessem empresas que fossem líderes nos seus setores. Isso é muito importante, porque a empresa líder vai ter maior participação no mercado, vai ter maior poder para determinar o preço. As empresas líderes em alguns setores podem até participar de oligopólio ou serem monopolistas. Isso dá um poder de mercado para a empresa, permite a empresa praticar um preço dos seus produtos maior do que a concorrência, conseguir ter resultados, distribuir mais lucros para os acionistas. Isso é muito importante. Uma outra característica é a que as empresas tivessem independência financeira, que é natural que as empresas contraiam dívidas, mas que as empresas conseguissem gerar resultado que dependessem cada vez menos dessa dívida contraída no mercado de capitais, no mercado financeiro. Então, que as empresas conseguissem ter essa independência financeira. Terceira característica para escolher as empresas que pagam dividendos constantes. Como o mercado é variável e oscila muito, em alguns momentos a gente não vai conseguir encontrar essas empresas baratas. Então seria o momento de focar em empresas que estão pagando dividendos. Quando eu falo focar em empresas que pagam dividendos, para aqueles investidores que fazem aportes todos os meses, em alguns períodos, essa margem de segurança será muito baixa. Então o Graham vai dizer, então foque nas empresas que estão pagando dividendos. Continue comprando empresas que pagam dividendos, mesmo que essa margem de segurança esteja baixa. E você vai ganhar dividendos, vai reinvestir dividendos, vai aumentar a sua renda passiva ao longo do tempo. Quarto fator para escolher empresas, buscar empresas que tenham lucro crescente, olhar o histórico de lucro dessas empresas. E tem constância, tem solidez nessa distribuição de lucros, nessa busca de resultado, dá resultado, é comprovado ao longo do tempo, ou são empresas que têm lucros recorrentes, um período bom seguido de períodos ruins, muito instável. Aí ele diz para excluir essas empresas.
Focar em empresas que têm lucros constantes. E buscar empresas que têm aquele indicador PL moderado, preço sobre o lucro. O preço sobre o lucro diz quanto tempo demoraria para recuperar o investimento mediante o lucro da empresa. Vai comparar o preço de mercado da ação com o lucro por ação da empresa, o PL. Então, PLs muito elevados não seriam interessantes, porque se demoraria muito tempo para recuperar o investimento. Então, o Benjamin Graham sugere buscar empresas que tenham um PL de até 15 vezes, de até 15, tá? Seria o mais indicado pelo Benjamin Graham. Então, nós falamos aqui de 5 características, 5 fatores, 5 critérios que ele usava para escolher empresas. Listando rapidamente: empresas líderes do setor, empresas que têm independência financeira, que pagam dividendos constantes, que têm um lucro crescente, e empresas com um PL moderado. Ele sugere algo em torno de 15 vezes o lucro. E ele também defendia que o investidor evitasse riscos na hora de tomar decisões, foi aquilo que eu falei, de evitar riscos desnecessários. E isso seria feito mediante o estudo das empresas. Nessa questão dos riscos na hora de tomar as decisões, o Benjamin Graham ele vai também diferenciar 2 tipos de investidores, ou 2 perfis de pessoas que participam do mercado financeiro, que seria o investidor e o especulador. E segundo o Graham, o investidor seria aquele indivíduo, aquela pessoa que vai comprar ações mediante os fundamentos das empresas com uma visão de longo prazo. O investidor é aquele que quer se tornar sócio da empresa. Ele não está comprando apenas um papel, ele está comprando, de fato, uma parte da empresa como sócio, então ele quer conhecer a empresa, vai estudar os fundamentos das empresas. Enquanto que o especulador, é o contrário do investidor, ele vê a ação apenas no seu preço, no seu valor de tela. E ele vai comprar e vender esses papéis pensando no curto prazo, ganhar rendimentos ou ter lucros nesse comércio de papéis no curto prazo. Compra barato e vende mais caro para ter esse ganho. Ou seja, ele vai ter um risco maior, porque as oscilações no curto prazo são muito grandes, são maiores. Então, quando ele fala que o investidor evitasse correr riscos na hora de tomar decisão, é que o investidor tenha um papel, um perfil de investidor mesmo, que estude os fundamentos. A gente está batendo sempre nessa tecla, porque esse livro Investidor Inteligente, vai falar basicamente sobre isso. Uma das frases marcantes do Benjamin Graham, nos seus livros, é essa frase: o preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, o investidor está preocupado mais com o valor da empresa do que com o preço de mercado dela. Enquanto que o especulador nem está se preocupando com os fundamentos. Ele pega o aplicativo ali, olha lá a cotação 10 e já espera vender por 20. Só que o Benjamin Graham fala que é impossível prever para onde que vai a cotação. Por mais que tenham técnicas gráficas, de análises de tendências, estatísticas, por uma questão de lógica, de natureza humana, a gente não consegue prever o futuro. Então, o especulador, ele pode se sentir confiante e ganhar na primeira vez, ganhar na segunda vez, fazer essa operação de swing trade, que é comprar e vender em dias diferentes, talvez entre 1 e 2 semanas, em meses diferentes, e vai ter aquele especulador que vai fazer o day trade, fazer a operação no mesmo dia, e aí ele ganha as primeiras vezes, se sente confiante, mas o mercado nem sempre vai ser levado para onde ele deseja. Inclusive tem os imprevistos que acontecem no mercado, que podem fazer com que as cotações desabem.
Então não tem como prever isso. Então eu tenho um perfil especulador, quem age comprando e vendendo ações no curto prazo. Mas nós estamos falando da técnica do Benjamin Graham. Ele preferia investir no longo prazo. Não estou querendo dizer que é impossível de ganhar dinheiro fazendo swing trade. Pelo contrário, tem perfis de investidores que preferem esse tipo de operação. Mas no livro dele, ele vai distinguir bem essa figura do investidor e a figura do especulador, certo? Ele chega a dizer no livro, ali, o Investidor Inteligente, a seguinte frase, e vocês vão entender bem o que ele quer dizer com o investidor e com o especulador. Ele usa a seguinte frase no livro dele, assim, ó: chamar alguém que compra e vende com frequência no mercado de ações de investidor é como chamar alguém que está sempre tendo relações de uma noite só de romântico. Uma pessoa que está em várias relações no curtíssimo prazo não pode ser chamado de uma pessoa que tem esse perfil romântico, da mesma forma que um investidor que compra e vende ações, ou um indivíduo que compra e vende ações todos os dias ou num prazo muito curto, também não poderia ser chamado de investidor. Esta é a figura que ele usa para ilustrar o papel do investidor e o papel do especulador. Então, a primeira parte do livro do Benjamin Graham é para ir desenvolvendo essa filosofia de investimento. Buscar empresas baratas, com sólidos fundamentos, com perspectiva de crescimento futuro, e investir com uma margem de segurança. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa margem de segurança e desenvolver as fórmulas para mostrar para vocês aí como que funciona. Imagina que nós estamos chegando aí na época da Black Friday. As lojas vão fazer grandes promoções dos seus produtos. Os indivíduos, as famílias buscam muitas vezes comprar eletrônicos, né, nos sites aí, nós já estamos acostumados com isso. Imagina que a gente vai numa loja e busque, e venha olhando um celular, por exemplo, que normalmente ele vai custar R$2.000. Quando chega lá na época da Black Friday, esse celular está por R$1.000. Então o indivíduo olha para aquele preço de R$1.000, sabe que ele vale R$2.000 e identifica uma oportunidade de comprar um produto muito abaixo do seu preço real. Então o indivíduo vai lá e compra esse celular que vale R$2.000 por R$1.000. Quando ele chega em casa, que ele abre o celular, ele percebe que o celular tem uma pequena quebra assim no visor, na tela, né? Na tela do celular, lá no cantinho superior do celular, veio com um defeitinho. Aí ele pensa: devolver ou não devolver o celular? Comprou ele por R$1.000. E aí o investidor pode pensar assim: mas é tão pequeno esse defeito aqui, ele valia R$2.000, e ele fala: vou continuar com esse celular, não vou devolver. Se ele fosse lá devolver o celular, com certeza a empresa iria fazer a troca, porque ele estava com um defeito. Ele ia entregar o celular, a empresa ia devolver os R$1.000. Então, neste caso, se o indivíduo optasse por não devolver, ele ainda poderia pensar: poxa, fiquei no lucro, o celular vale R$2.000, eu comprei por R$1.000, então eu tenho uma margem de segurança entre R$1.000 e R$2.000. Mesmo que ele tenha um pequeno defeito, estão acompanhando? Mesmo que ele tenha um pequeno defeito, ainda vale a pena, porque a margem de segurança foi muito grande. Agora, no mercado financeiro, a gente pode usar a mesma ilustração.
vai lá no aplicativo para comprar as ações. Uma ação que está valendo R$ 50, a gente vai lá e compra essa ação por R$ 45. Então a gente teria uma margem de segurança de 45 para 50, né? Se o preço justo dela fosse 50, ele comprou por R$ 45, então ele tem ainda uma margem de segurança de R$ 5. Só que se o investidor pegar aquele papel que ele comprou por R$ 45 e falar assim, não gostei desse papel, quero devolver. Não tem como ele ter a garantia que ele vai chegar na corretora e dar uma ordem para vender o seu papel que ele não está gostando dele por R$ 45 de novo. Se ele quiser muito vender esse papel porque ele achou ele ruim, entre aspas, com um pequeno defeito ou com um grande defeito, para ele conseguir vender, ele vai conseguir vender por 44, por 43, por 42, pode vender até por 30. Porque o mercado não garante que vai pagar 45. A oferta e demanda de milhares de pessoas vai depender de quanto que a outra parte vai querer pagar por aquele papel. Porque se esse investidor que comprou por 45 percebeu que ele tem alguma coisa errada com a ação, ou seja, com a empresa, provavelmente os outros perceberam também. E aí a ação vai cair. Então, o que o Benjamin Graham orienta? Localize empresas em que essa margem de segurança, ou seja, a diferença entre o preço justo da empresa e o preço de mercado, o valor de tela, seja grande o suficiente, que mesmo se acontecer algum problema ao longo do período que você tiver com a ação, você comprou ela muito barata. Então ainda valeria a pena. E se você já comprou essa empresa muito barata, uma vez que os fundamentos foram estudados, você tem confiança naquela empresa, a tendência no longo prazo é esse papel se valorizar. E aí o investidor vai ter lucro, vai ter um retorno interessante, positivo desse investimento. Agora, um outro exemplo. Lembra uma época que era muito comum ter na internet sites de leilões de produtos? E as pessoas ficavam ali naqueles sites dando lances para comprar produtos simples, panelas, coisas para casas, tênis. Era muito comum um tempo atrás isso. Ora, à medida que as pessoas vão dando lances para aqueles produtos, a cotação desses produtos vai subindo. Vai chegar uma hora que os lances vão superar o valor real do produto. Imagina esses sites de leilões que está vendendo ali, por exemplo, uma fritadeira elétrica. Aí a fritadeira elétrica está valendo no mercado comum R$ 300. R$ 300. As pessoas vão dando lances, aí vai lá de 150, 180, 200, vai chegar uma hora que se as pessoas quiserem muito aquele produto, os lances vão passar de R$ 300. Não vai fazer sentido mais continuar esse leilão, porque esse produto pode ser encontrado no mercado pelos R$ 300. Então, Benjamin Graham fala assim, por que as pessoas fazem isso no mercado de ações? Por que as pessoas vão leiloando um papel, pagando cada vez valores mais altos pelo papel, sem nenhum sentido, sem nenhum racional? E ele vai dar a mesma resposta do Joel Greenblatt, porque as pessoas são tolas. Não percebem que este mesmo papel pode ser comprado no mercado financeiro, lá na Bolsa de Valores, um pouco depois, até a euforia sobre ele passar. Então o investidor pode esperar um pouquinho, ter margem de segurança para fazer o investimento. Então esse talvez seja o grande ensinamento do Benjamin Graham no livro. Estude as empresas, encontre a margem de segurança, invista sem correr grandes riscos.
Porque o risco natural do mercado, ele já existe. Para que enfrentar riscos extras? Você já comprar uma ação cara, a tendência dela é se desvalorizar. É cíclico. Então ela vai cair no futuro. Então, o ensinamento do Benjamin Graham é: tome decisões que você vai diminuir o risco dos seus investimentos. Aumente a probabilidade de ganho, aumente a probabilidade do retorno positivo, diminua a probabilidade de prejuízo. Nós falamos do Warren Buffett no início desta aula. Uma das frases mais famosas do Warren Buffett existem duas regras. Primeira regra, nunca perca dinheiro. A segunda regra, nunca esqueça da primeira regra. É a mesma coisa que o Benjamin Graham fala. Para que fazer um investimento e ir seguindo a manada de investidores que está comprando aquela ação famosa, muito falada no mercado, e ela já está cara, sendo que na sequência essa ação vai vir a cair? Aí vai perder dinheiro. Aí vai falar que o mercado de ações é uma loteria, que é um cassino, que o sujeito vai falar que não gosta de mercado de ações porque o avô perdeu todo o patrimônio, porque o tio sempre falou que é muito arriscado, porque o indivíduo está com um perfil de especulador, acha que vai entrar na bolsa e vai enriquecer na bolsa, e não vai. São poucos que enriquecem na bolsa. Por quê? São poucos que fazem o trabalho de longo prazo. Na nossa natureza humana, a gente quer ganhar rápido. Quer pegar o aplicativo e olhar as ações que estão mais em baixa e comprar a que está mais em baixa, porque ele acha que ela vai subir no dia seguinte. E não vai. Ou então aquele que faz pior. Pega o aplicativo, olha as ações que estão em alta e aí compra a que está em alta naquele dia, achando que ela vai continuar subindo. E não vai. Não vai, é cíclico. A tendência dela é cair mesmo. Tá bom? Então nós vimos essa primeira parte, e isso está muito no livro Investidor Inteligente, que é uma parte mais filosófica, desenvolver essa mentalidade de investidor. O que nós vamos fazer agora? Calcular essas margens de segurança, identificar através dos indicadores como encontrar empresas que estejam baratas no mercado. Nós vamos ver aqui, então, o cálculo dessa margem de segurança que o Benjamin Graham fala nos seus livros. E aí nós vamos ver que tem dois métodos principais para fazer esse cálculo. Como eu falei agora há pouco, é um livro com a data muito antiga, 1973 foi a última atualização. Então, ao longo desse tempo, outros investidores, outros teóricos desenvolveram formas diferentes de calcular a margem de segurança. Então, se a gente faz uma pesquisa sobre esse tema, tem vários que vão colocar fórmulas diferentes. Esses dois métodos é o que o Benjamin Graham usa lá no seu livro, mas a gente vai encontrar outros métodos de calcular a margem de segurança na literatura, em sites especializados, com certeza. Primeiro método, ele vai sugerir a relação entre o poder de lucro da empresa e o rendimento de um título público do governo. Este poder de lucro da empresa, ele é calculado pelo inverso do PL. O PL é a relação preço-lucro. Diz quanto tempo seria necessário para reaver o investimento na ação mediante os lucros da empresa. O poder do lucro é o inverso, é o lucro por ação pelo preço da ação. A gente vai multiplicar isso por 100. Isso daria uma ideia do rendimento de um papel, de uma ação. O retorno daquele papel inteiro, comparando lucro e preço. E a ideia aqui é que esse L sobre P seja mais alto, né? Eu tenha um lucro por ação maior do que o preço da ação. Valeria a pena comprar papéis assim. Porque você compra o papel, ele te gera um lucro por papel maior do que o que você pagou pelo papel.
Isso é chamado de poder de lucro. É comparar este resultado com a taxa Selic, o rendimento básico de um título público do governo. Novamente aqui, é a mesma ideia que aparece no livro do João Greenblatt, Como Vencer o Mercado de Ações. Que lá ele também vai dizer, não faz sentido fazer um investimento que vai render menos que o título público do governo, que é o investimento com o menor risco que existe. Para quê? Você vai tomar um risco e ganhar menos que o título público? Não faz sentido. Então, este primeiro método de calcular a margem de segurança vai ser essa relação. E aí a fórmula vai ser o poder do lucro, que vai ter um resultado em porcentagem, dividido pela taxa Selic ao ano, que vai estar em porcentagem também, menos 1. Vamos fazer o exemplo para o setor de construção civil, que a gente vem usando ao longo dessa sequência de aulas de análise fundamentalistas. Vou fazer o exemplo aqui da construtora MRV, ainda com os dados do segundo trimestre de 2020, o lucro por ação da MRV era de R$ 1,09, e o preço da ação, dia 3/11 de 2020, R$ 16,97. Com essas duas informações, lucro por ação, preço da ação, a gente consegue calcular o poder de lucro. Então, o poder de lucro é o lucro por ação 1,09 dividido pelo preço da ação, 16,97 vezes 100 vai dar 6,42%. Então, primeiro você vai calcular o poder de lucro. Pega essa informação, divide pela taxa Selic ao ano, que atualmente é 2%. Então, ficaria 6,42 dividido por 2, 3,21. 3,21 menos 1 teria uma margem de segurança de 2,21%. 2,21% ali é a diferença entre o preço da ação e o rendimento do título público. Lembrando que quando eu falo assim, é o preço da ação, eu estou falando ali do poder de lucro. Eu estou comparando esse preço da ação com o lucro. É o que vem da fórmula. Se essa margem de segurança diminuir, aí já não compensaria comprar esse tipo de papel. Se essa margem de segurança aumenta, claro, vai compensar comprar o papel. Novamente lembrando que a gente não pode olhar um só indicador, que a empresa pode ter uma margem de segurança elevada. E no caso deste primeiro método, eu tenho que pensar que é melhor esse lucro por preço aumentar, que vai aumentar a margem de segurança. Mas a empresa pode ter uma margem de segurança grande atualmente, mas ela começar a ter lucros não crescentes, pode não pagar dividendos. A gente tem que olhar o cálculo da margem de segurança, comparar com 5 critérios para a escolha das empresas. Tudo é uma análise conjunta. Vou comparar agora com as outras empresas do setor de construção civil que nós estamos vindo aí acompanhando. A Direcional, a Trisul e a MRV. Preço para todas do dia 3/11. O lucro por ação da Direcional era 64 centavos, da Trisul 82 centavos, da MRV nós já fizemos o cálculo. O lucro por ação era R$ 1,09. E aí eu vou calcular o poder de lucro das outras duas empresas. Eu até coloquei lá em cima novamente a fórmula do poder de lucro. Que para a Direcional seria 0,64, que é o lucro por ação, dividido pelo preço, 11,22, vezes 100. Isso aqui vai dar 5,70. Faz para a Trisul. Seria 82 centavos dividido por 10,44 vezes 100. Vai dar 7,85. Então, a Trisul aqui tem o maior poder de lucro. E aí ela vai ter também a maior margem de segurança. E aqui, neste primeiro método, você tem que pensar assim, esse poder de lucro ele pode reduzir até levar essa margem de segurança a 1. Se a margem de segurança fosse 1, era melhor comprar o título público, porque não teria tanto risco.
Então, acima de 1, quanto maior for acima de 1, né? Essa margem de segurança aumentar, melhor para o investidor. Então, segundo o Benjamin Graham, comprar empresas com maior margem de segurança vai gerar maior resultado no longo prazo. Esse é o primeiro método. Vai comparar o papel, o ativo, com o título público. Ok? Vamos ver o segundo método. Para isso, para a gente falar do segundo método, eu vou mostrar a fórmula na sequência, eu preciso entender o que é essa margem de segurança com muita clareza. Eu fiz uma ilustração para a gente entender o que é a margem de segurança, que nós vamos usar esse conceito ali no segundo método. Então, imagine que essa linha preta é a variação do preço de mercado do papel, do ativo, né, da ação. Então, tem a oscilação, o momento está subindo, cai, sobe bastante, tem uma queda considerável ao longo do tempo. E aí a gente vai determinar um valor justo, que seria essa linha em vermelho pontilhada aqui. Seria um valor intrínseco da empresa, um valor justo. E aí este valor justo pode ser encontrado através das técnicas de valuation, usando o fluxo de caixa descontado, pode ser usado com a fórmula de valor intrínseco que o Benjamin Graham usa no seu livro, vou mostrar no próximo slide. Então, de acordo com o segundo método de cálculo de margem de segurança é a diferença entre o preço justo da empresa e o seu valor de mercado. Quando ele diz que não compensa comprar ações que estão sendo demandadas pela maioria das pessoas, que são muito faladas no mercado, que são as ações badaladas, é porque empresas assim vão ter um seu valor de mercado elevado, como está aqui nessa parte da cotação aqui, acima do valor justo. Você está comprando a empresa, por exemplo, que vale 30, você está comprando ela por 40. Você iria comprar a fritadeira elétrica que vale 300 por 400? Não. Por que a gente faz isso na Bolsa de Valores? Não pode. Tem que buscar comprar empresas que estão sendo negociadas abaixo do preço justo. Porque na hora que essa empresa subir, o investidor vai ter o ganho. Ele vai ter toda essa margem de segurança para ganhar essa ação que está aqui marcado como preço de mercado, lá embaixo, aqui na bolinha preta, comprar a ação ali. Olha, ao longo do tempo, essa ação pode subir, que só vai dar ganho. Agora, se comprar acima do preço justo, vai dar uma margem de segurança negativa. Ele vai perder dinheiro. Porque, como é uma relação de oferta e demanda, aos poucos a maioria das pessoas vão começar a perceber que aquela empresa já não vale tanto assim. E aí a cotação vai cair. Aí se você comprou lá na alta, você vai perder. Isso é a base dessa filosofia de investimento. Vamos lá fazer os cálculos. E aí, o Joel Greenblatt vai sugerir esta fórmula para valor intrínseco. VI é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial por ação. A gente vai fazer a relação do valor intrínseco com o valor de mercado. Primeiro vai calcular o valor intrínseco por esta fórmula, depois vai comparar esse resultado com o valor de mercado. O valor de mercado é o preço da ação, o preço de tela da ação. Então, a margem de segurança seria calculada com esta fórmula. Valor intrínseco dividido pelo preço da ação, menos 1 vezes 100. Este seria o cálculo da margem de segurança. Então, lucro por ação, lucro líquido dividido pelo número de ações, valor patrimonial por ação, patrimônio líquido dividido pelo número de ações. A fórmula, novamente estou apresentando ali, e esse 22,5 surge da multiplicação dos limites
que o Benjamin coloca para o indicador PL e para o indicador PV-PA. Então, o Benjamin Graham considera boas oportunidades de investimento empresas que têm um PL de até 15, preço sobre lucro de até 15. E empresas que tenham um preço por valor patrimonial, um PVPA, de até 1,5. Na hora que a gente multiplica 15 por 1,5, vai dar 22,5. Então, esse 22,5 seria o padrão ideal de uma boa empresa. Então, a fórmula seria essa multiplicação de um valor ideal dos indicadores da empresa pelo lucro por ação, pelo valor patrimonial por ação. Então, eu estaria multiplicando duas coisas iguais, só que uma é o padrão ideal, 22,5, e a outra parte ali da fórmula é o valor que está acontecendo para a empresa naquele momento. Então, eu vou tirar a raiz quadrada, porque, na verdade, eu estaria multiplicando, em tese, duas coisas iguais. Eu tiro a raiz quadrada. Uma crítica que essa fórmula sofre é que seria muito rígido esses indicadores de até 15, de até 1,5. Mas se o investidor se sente confortável em encontrar empresas que têm um PL ali de 18, ele vai mudar lá na fórmula para... Não vai ser mais 22,5, vai ser 18 vezes 1,5. Vai alterar ali a fórmula do valor intrínseco. Uma outra crítica que essa fórmula sofre é que, como as empresas atualmente estão se tornando cada vez mais tecnológicas, o seu valor patrimonial não dependeria tanto da infraestrutura dessas empresas, como era na época do Graham, que era muito comum grandes indústrias automotivas, siderúrgicas, que dependem muito desse patrimônio para continuar operando. Embora a gente saiba que a gente consegue colocar lá no balanço patrimonial esses valores intangíveis da empresa. Mas pode ser um pouco abstrato isso. Então, essa seria uma das críticas, que atualmente usar a fórmula do Graham não conseguiríamos captar muito bem essas empresas mais tecnológicas. Mas a gente sabe que lá no balanço patrimonial aparecem os valores intangíveis, né? Se a gente fizer essa consideração, não teria problema nenhum de usar a fórmula do Benjamin Graham. Então, calculou o valor intrínseco por esta fórmula, calculamos a margem de segurança, que é o valor intrínseco dividido pelo preço da ação menos 1 vezes 100. Então, agora a gente vai fazer o exemplo para as empresas do setor de construção civil que nós estamos acompanhando aí ao longo dessas aulas de análise fundamentalista. Repetir as informações que a gente vai precisar ali: lucro por ação, valor patrimonial por ação, e a fórmula do valor intrínseco e a fórmula da margem de segurança. Lucro por ação da MRV no segundo trimestre de 2020 era de R$ 1,09. O valor patrimonial, R$ 11,34. E o preço da ação lá no dia 3/11, R$ 16,97. Fazendo o cálculo do valor intrínseco, multiplicando essas informações, vai dar R$ 16,68. Mas a ação está sendo comercializada a R$ 16,97. Então, a margem de segurança seria 16,68, que é o valor intrínseco, dividido pelo preço da ação, 16,97. Menos 1 vezes 100, isso aqui vai dar menos 2%. Então, essa empresa está sendo negociada acima do seu valor intrínseco. Então, não compensaria comprar essa empresa olhando essa métrica. A margem de segurança dela ali é menos 2%. Então, se você comprar a 16,97, você já está comprando ela cara. A tendência dela no longo prazo pode ser até cair. E aí você vai perder dinheiro. Então, o que o Benjamin Graham fala? Localize empresas que estão sendo comercializadas abaixo do seu valor intrínseco. Que ela vai se valorizar no longo prazo, você vai ganhar dinheiro. Para o setor de construção civil, o valor intrínseco da direcional deu 11,04, que eu vou fazer o cálculo usando lá a fórmula da raiz quadrada do 22,5. Da Trisul, 10,45. Da MRV a gente já fez. Olha no caso da direcional. O valor de mercado, 11,22, é maior do que o valor intrínseco.
Então, também vai dar uma margem de segurança negativa. Porque está maior que o valor intrínseco. Na hora que fizer esse cálculo aí, vai dar uma margem de segurança de menos 1,60. A Trisul é a que está sendo comercializada um pouco abaixo do seu valor intrínseco. 1 centavo abaixo. Então tem uma margem de segurança de 0,9%. Praticamente zero ali. Então, coincidentemente, nos 3 exemplos que nós estamos fazendo para o setor de construção civil, em 2 casos a margem é negativa, no caso da Trisul a margem é praticamente zero. Usando este critério de análise, não seriam papéis para serem comprados buscando ter um lucro ali por causa da margem de segurança. Mas, novamente, a gente vai usar este método, calcular a margem de segurança e olhar outros indicadores. Como eu falei, dividendos constantes, lucros crescentes, empresa que vai gerar resultado no longo prazo, pode ser que a margem de segurança dessas empresas esteja muito baixa por uma questão momentânea. E aí, qual que seria, então, a orientação? Não se apressar para comprar esses papéis. Vai fazendo o seu caixa ali. Se você acredita, pelo seu estudo, que os fundamentos dessas empresas é bom, nós já fizemos vários cálculos de indicadores dessas empresas, o ROIC, ROI, as margens líquida, margem bruta, olhamos os indicadores de dívidas, são empresas com fundamentos, ok? Espera um pouquinho para comprar esses papéis, espera aumentar essa margem de segurança. Se tiver essa possibilidade, melhor ainda. Isso que o Benjamin Graham fala. Vou deixar aí para vocês 2 frases do Benjamin Graham. Na verdade, isso aí é um texto, né? Mas eu vou ler para vocês, porque diz muito bem a mensagem geral do livro. E diz o seguinte, por que o investidor típico poderia esperar melhor sucesso ao tentar comprar em níveis baixos e vender em níveis elevados do que tentar prever o que o mercado fará? Porque se ele fizer o primeiro, ele só age depois que o mercado desceu para os níveis de compra ou subiu para os níveis de venda. Seu papel não é de profeta, mas o de empresário, que busca oportunidades de investimento claramente evidentes. Ele não está tentando ser mais esperto do que seus colegas investidores, mas simplesmente tentando ser menos irracional do que a massa de especuladores que insiste em comprar depois que o mercado avança e vender depois que ele cai. Se o mercado persiste em se comportar de maneira tola, tudo o que ele parece precisar é de bom senso comum para explorar sua tolice. Então, é o que a gente sempre diz. Não vai na empolgação e compra na alta do papel. Espera ele cair para você comprar, você ter margem de segurança. Aquele investidor que olha a indicação do influencer digital, pega o aplicativo e compra, ele virou torcedor daquele papel, torcendo para o papel se valorizar. E a gente não tem essa capacidade de prever, a gente não tem bola de cristal. E lembrem, o senhor mercado é formado por uma relação de demanda e de oferta. Se alguém está querendo comprar, é porque alguém está querendo vender. Não tem como ser mais esperto do que a média do mercado. Mas tem como estudar as empresas e escolher aquelas que estão com preço de pechincha, aquelas que a gente tem margem de segurança. Para finalizar, o Benjamin Graham também diz: o investidor inteligente é um realista que vende para os otimistas e compra dos pessimistas. Porque o pessimista, na primeira turbulência
ou até em todas as turbulências que ele encontrar no mercado, ele vai vender. E aí o investidor inteligente que está fazendo o seu caixa ali, está tranquilão para comprar as empresas baratas. E aí na hora que a cotação começar a subir demais, que já está passando do preço justo, que a margem de segurança já diminuiu, ele vende para aquele especulador que está otimista, achando que o papel vai subir de novo. E não vai. Acho que essa frase resume muito bem a ideia do Benjamin Graham, por isso que eu trouxe aqui para finalizar a nossa aula de hoje. E é mais um conteúdo que a gente viu da importância do investimento de longo prazo. Os grandes investidores ao longo da história que fizeram fortunas, são poucos, né? Investiram no longo prazo, encontrando essas empresas aí baratas no mercado para ganhar retornos consistentes aí num período maior. Ok, pessoal? Aí eu encerro nossa apresentação aqui de hoje.